Olá, queridos, graça e paz de Cristo Jesus, nosso Senhor, seja sobre a vida de cada um de vocês. Mais uma vez estamos juntos através deste canal, da nossa Escola de Discípulos, e comigo, Pastor Cristiano, nós estamos estudando as cartas de Pedro, ok? E você é mais do que bem-vindo para participar e estarmos estudando juntos a Palavra de Deus. Começamos no capítulo 1 do primeiro livro, na semana passada, e hoje eu quero dar continuidade com vocês sobre os assuntos que Pedro foi escrevendo. Mas antes da gente começar aqui a nossa leitura e a nossa classe, eu quero, antes que a gente possa orar, colocarmos esse tempo diante do Senhor e buscarmos em tudo a direção, a capacitação que vem do Espírito Santo, para que possamos de fato avançar e crescer, porque uma das coisas que Pedro escreve, e nós vamos chegar depois nessa passagem, ele fala que antes em tudo, né, a gente venha crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a vontade do Senhor para a vida de cada um de nós. Amém? Então vamos orar. Convido você, feche os seus olhos, apresente-se diante do Senhor e peça ao Espírito Santo que fale com você em nome de Jesus. Pai, muito obrigado a Deus por esse tempo em que o Senhor nos permite estarmos juntos, conectados através, ó Deus, dessa rede social, através dos canais que a internet permite, para que a Tua palavra seja disseminada, Senhor, a Tua palavra possa ser estudada, possa ser entendida. Nos capacite agora nesse tempo, ó Deus, para que possamos crescer e avançar. Graças te damos pelo Teu grande amor, graças te damos por Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, graças te damos por essa palavra viva, edificante, Senhor, transformadora, e que esse estudo seja para nós um estudo transformador. Assim oramos, te pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, queridos, na semana passada nós falamos do verso 1 até o versículo 9. Hoje nós vamos pegar a partir do versículo 10 em diante. Só uma coisa que é importante, e eu esqueci de falar na nossa primeira aula da semana passada, é justamente pelo contexto da carta, tá? O contexto pelo qual Pedro escreveu as epístolas, tá? Que levam o seu nome. O contexto que ele estava era um contexto de muita perseguição. Tá? Provavelmente se situa que essa carta tenha sido escrita por volta ali dos anos 60, mais ou menos. Tá? Nesse período, mais ou menos, nós tínhamos Nero como imperador. Então, alguns estudiosos que procuram datar o tempo da carta acreditam que o tempo que essa carta foi escrita, Nero estava como imperador romano. E você conhece, né? Pelo menos se você não sabe muita coisa sobre a vida de Nero e sobre o reinado dele, né, como imperador romano, você com certeza deve lembrar de um fato que marca totalmente o governo, né, de Nero. É quando ele coloca fogo em parte de Roma. Então ele coloca fogo, Roma tinha vários distritos, né? Ele coloca fogo numa quantidade X de distritos e depois, de forma muito astuciosa, ele incrimina os cristãos. Ele fala que foram os cristãos que fizeram. Então isso gera, primeiramente, uma situação de ódio, de perseguição aos cristãos. Junto com isso, tá? Não apenas ali em Roma, tá? Mas em vários lugares, ali na região de Jerusalém, na região da Judéia, em vários lugares ali, os judeus estavam já há muito tempo brigando para conseguir sair do governo romano, do controle romano. Então várias lutas estavam acontecendo, vários grupos judeus estavam tentando libertar toda a região ali de Israel do governo romano e ser, né, um país, uma nação independente. Então haviam várias revoltas acontecendo. E é interessante porque quando nós chegamos no ano 70, e na verdade todas essas revoltas que acontecem ali fazem com que automaticamente o imperador, né, envie mais exércitos, as lutas se intensifiquem, né? A perseguição aos judeus aumentem.
por conta da rebeldia ali, para não se submeterem ao governo romano, ao Império Romano, ok? Isso vai levar ao quê? Isso vai levar à situação do cerco, que começa ali, se eu não me engano, a partir do ano 66, até que o Tito, o general Tito, consegue no ano 70 invadir Jerusalém, destruir Jerusalém, e ali então todos os judeus são expulsos, tá? Da região do que seria, né, o território de Israel. Se algum judeu fosse encontrado ali, ele poderia ser morto. Aí nós temos aí essa grande diáspora dos judeus, que eles vão então para o mundo, e eles só vão voltar depois, que seria já nos tempos modernos agora, quando novamente a ONU reconhece o território de Israel e reconhece Israel como uma nação, e reconhece aquela região como a sua terra, o seu território, né? E o povo novamente volta para lá, ok? Mas quando tudo isso acontece, até aquele momento da invasão de Jerusalém, da destruição de Jerusalém, os cristãos eram comumente confundidos com os judeus, ok? Então era comum haver essa confusão. Então, no meio de toda essa perseguição, não só apenas em Roma e nas províncias romanas, mas inclusive ali na região de Jerusalém e em toda a região de Israel, muitos cristãos estavam sofrendo grande perseguição, tá? Martírio, perseguição. E isso faz o quê? Isso faz com que Pedro então escreva essas cartas. E então o propósito de escrever essas cartas era justamente para advertir das lutas que viriam, mas também preparar o povo, encorajar o povo, para que eles permanecessem fiéis a Cristo, fiéis à palavra, durante esses tempos difíceis, ok? Então, quando nós vimos aí do versículo 1 até o versículo 9, o que nós falamos na semana passada? Pedro, ele vai salientar as bênçãos espirituais que todos aqueles que estavam lendo, todos os cristãos que estavam lendo, ou seja, eles gozavam dessas bênçãos espirituais. Então ele ressalta que eles tinham renascido, tá, através do batismo, para uma viva esperança, tá? É isso que a fé cristã é, uma viva esperança. Então nós não trocamos de religião, não deixamos de ser alguma coisa para sermos uma outra coisa como religião. A fé cristã, ela é uma viva esperança, porque nós não estamos seguindo um código de comportamentos, nós não estamos seguindo um código moral, ainda que seguir a Cristo vai nos levar a termos um código moral, vai nos levar a ter um padrão moral. Esse padrão é o padrão de Cristo, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente aqui. Alguns versículos vão trazer exatamente essa ideia. Então ele fala dessa viva esperança, ele fala de uma herança celestial, ou seja, de algo muito maior do que qualquer coisa que nós possamos ver ou almejar, tanto que ele fala que essa herança, ela é incorruptível, ela é imaculável, ela é imarcessível, e ele usa essas expressões que eu falei na semana passada, para dizer, olha, não há nada neste mundo que se compare ao esplendor do céu, ok? Então ele deixa isso muito claro. Pedro ainda vai destacar o privilégio especial que todo cristão tem, né? Que é exatamente não só das bênçãos que ele pode receber, sejam as bênçãos que Deus pode enviar para essa vida enquanto estamos aqui, mas nem as bênçãos celestiais, mas ele fala da salvação, a salvação que recebemos na revelação de Jesus Cristo, tá? Então ele fala, olha, a fé nossa, ela é testada pela perseguição. E ela é testada, e quando testada, ele faz a comparação lá que eu já falei, do refinamento do ouro. Quanto mais somos provados, mais somos refinados. E o resultado disso, ele fala, é louvor, honra e glória a Jesus quando ele retornar. Ou seja, aquele princípio do galardão, ok? E aí no versículo 10, eu quero ler com vocês aqui agora, a gente entra então no versículo 10, que é a continuação dessa construção que ele vai trazendo, tá? E ele vai dizer assim, desta salvação, tá?
que é a salvação de Cristo, que tem a ver com as bênçãos, com a herança, com todo este privilégio, tudo aquilo que ele, dessa viva esperança que temos agora, ele fala dessa salvação, tá? Que é a vinda de Jesus. Inquiriram e indagaram diligentemente os profetas. Se você pegar vários profetas, Isaías é só um nome que eu ressalto aqui, que vale a pena, porque Isaías foi um dos profetas que mais falou sobre a vinda do Messias, mais falou sobre a vinda de Cristo, com um nível de detalhamento assim muito grande, quando você compara o que Isaías falou e depois você vê 700 anos depois, tá? Cristo ali cumprindo aquilo que Isaías falou. Tá? Então ele está dizendo isso, olha, desta salvação inquiriram e indagaram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos era destinada. Essa graça é a graça que recebemos em Cristo, a graça, né, da salvação, o favor que não merecemos, o perdão dos nossos pecados, a nova natureza, né, uma nova vida, uma nova forma de viver, de caminhar, de entender a vida, de enxergar as coisas, né, algo vivo, algo que nos dá esperança, porque sabemos que tudo aquilo que está em Cristo transcende os nossos dias nessa terra. E todo cristão, meu irmão, minha irmã, não pode perder essa ideia. O que está preparado para nós no porvir é muito maior do que qualquer coisa maravilhosa que possamos experimentar enquanto caminharmos nossos dias aqui. Mesmo as bênçãos de Deus, que o Senhor revela aqui, não se comparam às heranças espirituais prometidas para nós, quando então Cristo voltar e quando então estivermos com Ele, ok? E ele fala que os profetas, né, que profetizaram da graça que vos era destinada. Observe uma coisa, tudo aquilo, ele está dizendo o quê? Que tudo aquilo que os profetas falaram, profetizaram, revelaram, eles mesmos não viram, ou seja, não eram para eles, porque não se cumpriu em seu tempo. Tá? Não, se cumpriu, ele está dizendo assim, vamos organizar o pensamento, né? Ele está dizendo assim, olha, tudo isso que eles fizeram, eles mesmos indagaram, falaram, eles apontaram o caminho, eles prepararam o caminho, mas tudo isso, na verdade, foi revelado a vocês. Por que foi revelado a nós e não para eles? Porque eles Deus os usou para apontar o tempo da graça, e o tempo da graça vem com o Filho. Nós estamos no tempo da graça porque nós não estamos esperando mais o Filho, nós cremos no que o Filho fez. Nós cremos no sacrifício do Filho, nós recebemos e confessamos que esse sacrifício foi por nós, foi por mim, foi pelos meus pecados, porque eu era um perdido e agora Cristo me salvou. Ok? Então ele está dizendo, olha, eles falaram tudo isso, mas eles não viram, eles não contemplaram isso, eles mesmos não chegaram a experimentar isso, porque para experimentar isso eles precisariam estar vivos quando o Messias viesse, tá? E não foi o que aconteceu. Isso não quer dizer que eles não experimentarão da ressurreição, de forma alguma. Isso quer dizer que essa graça toda que eles apontaram, nós estamos agora experimentando, nós estamos vendo-a, né, de uma forma viva e real nas nossas vidas, ok? Ele fala, indagando qual o tempo ou qual a ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava, ou seja, observe, há uma indicação. Muitos deles tinham essa indagação, né, da expectativa da vinda do Messias, quando o Messias viria, né? Porém, eles mesmos não viram. Mas ele fala aqui, olha, que o Espírito de Cristo que estava neles indicava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos que o Cristo havia de vir e sobre as glórias que o seguiriam. Ou seja, por isso que quando você vai ler o próprio Isaías, por exemplo, você vê muito isso. Você vê exatamente esse detalhamento, dizendo como seria o ministério de Jesus, como ele viveria, ok? Falando do seu próprio sofrimento, tá? O sofrimento que ele passaria, o sofrimento que ele experimentaria, tá? Então é muito interessante quando nós
estudamos os profetas e vamos encontrar vários profetas que estavam ali apontando e falando de tudo isso, tá? Mas também apontando a glória, porque todos eles falam do dia do Senhor, todos eles falam da glória do Senhor, do dia que o Senhor reinará sobre a terra, do dia que o Senhor acabará com a injustiça, do dia que o Senhor acabará com o mal na terra. Então é fantástico quando a gente vai estudando tudo isso. Então os profetas foram apontando tudo isso, que em Cristo é manifesto. E agora nós experimentamos o resultado desta obra. Tá? Por isso que o versículo 2 ele reenfatiza isso, ele fala, verso 12, aos quais foi revelado, ou seja, eles receberam a revelação, que não para si mesmos, mas para vós. Eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas para as quais até os anjos desejam atentar. Isso aqui é muito bacana, tá? Por quê? Porque ele faz um apontamento assim, olha, tudo isso, toda essa coisa que aconteceu, tudo isso que foi anunciado para vocês, para que vocês viessem a crer. Lembrando, gente, que a própria carta de Pedro, ela é uma grande evidência disso. Quando o Novo Testamento começa a ser escrito, basicamente, Paulo é uma das grandes colunas desse sentido. A pregação toda ela era feita o quê? Com o Antigo Testamento. Tá? Então, se entendia o Antigo Testamento e se aplicava o Antigo Testamento, né, ministrando às pessoas e mostrando que Cristo era o cumprimento de tudo aquilo que foi apontado pelos profetas e pelos pais da fé no Antigo Testamento. E aí então as cartas começaram a ser escritas até que se fechou o cânon dos livros, tá, do Novo Testamento. Mas no primeiro momento, quando a igreja primitiva dava os seus primeiros passos, vivia os seus primeiros anos, as suas primeiras décadas agora, né, como seguidores de Jesus, tudo era interpretado e trabalhado a partir, né, de Cristo. Então, o próprio Antigo Testamento ele era filtrado a partir da obra de Cristo. Por isso que Paulo é um dos grandes instrumentos para que essa transição das sombras, né, daquilo que eram apontamentos de sombras, como ele mesmo fala, pudessem ser corretamente entendidas agora segundo a revelação de Cristo, a relação final de Cristo. Então isso foi muito importante para que os livros do Novo Testamento não fossem uma repetição comportamental do Antigo Testamento. Então os livros do Novo Testamento pudessem de fato serem livros que expressassem o que a nova aliança representa, o que é essa viva esperança que Cristo traz, ok? E não apenas um apêndice dos livros do Antigo Testamento, da Taná, tá? Porque senão na verdade ele seria apenas um adendo a um judaísmo, né? Seria uma vertente do judaísmo, daquele judaísmo tradicional que os judeus muitos praticavam. E na verdade Cristo não veio formalizar esse tipo de coisa, ele veio na verdade instituir aquilo que verdadeiramente comungava com as verdades do Pai, para que os filhos de Deus pudessem viver segundo a vontade do Pai. Ok? Então isso é importante colocar. E aí ele fala uma coisa que muitas vezes gera curiosidade, ele fala aqui no final do verso 12, coisas para as quais até os anjos desejam atentar. E aí fica parecendo que os anjos ficaram com inveja, né? Que os anjos estavam assim, pô, Deus foi mais bacana com eles do que com a gente, olha que legal isso aqui, eu queria, né? Deus ama mais. Então entra nessas coisas assim, e na verdade nós temos que entender que coisas são essas que até os anjos desejam atentar. Eu tenho que entender o momento em que ele escreve isso, o que os anjos estão atentando, né? Que coisas que os anjos estão atentando. Isso tudo tem a ver, querido, com Cristo, tá? A ideia é o que poderia despertar a curiosidade dos anjos. Preste atenção, irmãos. Vamos falar a real. Vocês acham que alguma coisa nessa terra, tá, desse mundo aqui, despertaria a curiosidade dos anjos?
Por mais bonita que sejam as nossas construções aqui, isso não encanta anjo nenhum. Tá? Por quê? Porque os anjos vivem num outro plano. Os anjos vivem, o que eles veem, o que eles enxergam, na verdade, só o próprio Deus já é uma coisa, aquilo que o próprio Deus emana já é algo glorioso. Então, não é que os anjos estão olhando para cá e estão vendo alguma coisa que eles estivessem querendo para eles. A gente tem que entender o sentido aqui. Na verdade, a ideia é a seguinte: o que gerou, porque esse desejam atentar, a ideia é de curiosidade. O que poderia despertar a curiosidade dos anjos? O que poderia levar seres celestiais que são perfeitos, porque Deus os confirmou nessa condição, a atentar, olhar para cá e atentar com admiração o que se passa no planeta Terra, ok? O que poderia fazer esses anjos olharem com atenção, com admiração? Então não somos nós, não são as coisas que nós fazemos aqui, não são as coisas que nós construímos, porque na verdade, com certeza, os anjos veem a injustiça, a maldade humana, tá? Então essas coisas que os anjos desejam bem atentar, elas têm a ver com Cristo e o cumprimento das promessas de salvação de Deus, através da pessoa de Jesus Cristo. Tá? Se você pegar aqui o próprio versículo 11, fala, né, do testemunho. Os profetas falaram do testemunho dos sofrimentos que o Cristo padeceria quando viesse e sobre as glórias que os seguiriam, tudo ligado à sua salvação. Então, quando eu olho essa passagem, quando eu vejo isso, tá? Ele está falando, preste atenção, olha o que desperta a atenção, a curiosidade, o que pode fazer os anjos olharem com admiração o que acontece na terra. A ideia do texto aqui é justamente assim, o que eles viram o próprio Deus fazer. Porque eles estão, preste atenção, Deus se faz carne na pessoa do Filho. E Deus, o próprio Deus que eles adoram, que os criou, entra na própria criação e vive entre os homens como os homens, tendo a partir daí, né, uma natureza humana, porque ele é gerado em carne. Então há um corpo, há uma natureza humana que é gerado. O próprio Deus se coloca nesse papel para salvar, para apontar o caminho, para ser o caminho, para trazer salvação. O próprio Deus se coloca num estado de humilhação, como Paulo fala a respeito de Cristo, né? Que sendo Deus, ele se humilha, ele se coloca num estado de humilhação, para depois ser exaltado como Salvador. E é isso que chama a atenção. É isso que faz com que os anjos desejem atentar. E é isso que mantém a atenção dos anjos, vendo como até hoje essa obra é poderosa, como até hoje essas vidas são alcançadas, como até hoje Cristo, não estando mais fisicamente aqui na terra, mas ainda assim a sua obra, ainda assim o poder redentivo no seu sangue, encontra homens e mulheres nos lugares mais distantes, inóspitos, nas condições mais complicadas ou mais antagônicas, e ainda assim é capaz de efetuar tão grande salvação, ainda assim é capaz de comunicar vida, ainda assim é capaz de transformar homens arrogantes, pessoas soberbas, e ainda é capaz de transformar corações, transformando pessoas humildes, quebrantadas,
Pessoas que passam a desejar não apenas a fazer o que é certo, mas amar o que é certo e amar o Senhor e se voltar para o Senhor e lutar contra a sua própria natureza. Então é isso, essas coisas, o que Cristo fez, o que Cristo faz, o resultado desta salvação faz com que os anjos olhem para cá. Assim como olharam o que Cristo fez aqui, mas olhem com admiração e atenção o que se passa na terra. Aliás, a palavra de Deus fala que eles são os nossos conservos. Eles estão aqui para nos ajudar, ajudar aqueles que vão herdar a salvação. Então observe que eles vêm, eles estão aqui para nos ajudar, porém, a admiração deles está justamente assim: olha o que Deus fez, e olha o que Deus fez, como acontece, como é possível pegar uma raça caída e ainda assim criar um ramo novo. Se é uma raça que está indo para a destruição, Cristo cria um ramo novo. E esse ramo novo é um ramo redimido, restaurado. Então, a interpretação correta para isso, tá, é exatamente isso. Nós, por nós mesmos, não teríamos os anjos não teriam nenhum apreço. Não há nada aqui que possa encantar os olhos deles. O que os encantam é exatamente o que Deus fez. Porque Deus fez algo que parece loucura. Por isso que muitas vezes quando eu converso com as pessoas e pessoas que têm uma resistência ao Evangelho, eu falo, olha, no final das contas nós podemos argumentar a favor do ateísmo, contra a fé cristã, nós podemos atentar a outra religião, a outra isso, a outra aquilo, né? Nós podemos querer negar o que o Evangelho fala, tudo isso, né? Mas no fundo, no final das contas, queridos, a decisão, o que Cristo leva é a dois resultados somente. Não é nem a questão de crer ou não crer. É claro que esses dois resultados vão levar a isso, mas primeiramente a resposta é ou Cristo, ou essa obra redentora através de Cristo, ela é uma farsa, e Cristo é uma farsa, e tudo isso é uma grande farsa, ou tudo isso, por mais loucura que possa parecer, essa ideia de que Deus se fez homem e habitou entre os homens para salvar os homens, ou isso de fato, essa loucura toda é uma grande verdade, e crer ou não crer nisso resultará em vida eterna ou em morte eterna. No final das contas, quando você tira todos os recheios, as coberturas, né, das opiniões das pessoas, das religiões, do que eu acho, do que eu não acho, no final das contas só sobra isso. Tem até um livro, eu não sei se esse livro ainda é editado ou não, mas eu li esse livro há muitos anos atrás, que, se eu não me engano, o título era O que farei do homem chamado Cristo, alguma coisa assim. E a verdade é essa, o autor do livro, eu não me lembro agora quem escreveu, ele fala sobre isso, o que eu farei, porque no final das contas é isso o que cada pessoa fará com essa pessoa, com este que é chamado de Cristo. Crerá ou rejeitará. Ok? Mas eu estou pulando já um pouco fora do assunto aqui, é que a gente vai falando e vai vindo, né? Vai lembrando de coisas aqui. Bom, dito tudo isso, entramos no versículo 13. E o versículo 13, agora, preste atenção, porque até o versículo 12, nós vemos Pedro falar muitas coisas ligadas às bênçãos espirituais, né, ao motivo da nossa perseverança, né, aquilo que foi apontado, aquilo que está preparado para nós. Agora o versículo 13, ele vai trazer já algo mais intimista, no sentido que tem a ver, como é que eu vivo com tudo isso? Entendendo toda essa questão maravilhosa de Jesus Cristo, das suas heranças, da sua bênção, da sua glória, para que eu me atente diante dos sofrimentos que existem aqui, sabendo que existem coisas muito maiores e melhores, mas
Como então é o meu proceder? Como é que eu pego tudo isso? Como é que eu vivo a minha vida a partir disso agora? Aí ele entra aqui dizendo, portanto, tá? Cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos se oferece na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual, por tradição, recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Que por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, ele deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Eu vou parar aqui, tem mais 1, 2, 3, 4, 5 versículos, mas vou parar aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso. Então, como eu disse, ele introduz vários aspectos, vários pontos a respeito da nossa fé, até o versículo 12, mas no versículo 13 há uma chamada, portanto, esse portanto, e vamos lá gente, agora, como é que nós vivemos com isso, diante de tudo isso, o que muda para nós? E aí ele fala, cinja os lombos do vosso entendimento, tá? Então ele está falando, olha, ajustem a forma de proceder, ajustem a forma de pensar. Tudo isso não é apenas para vocês olharem para isso e falar, nossa, que bacana, que legal, e continuar vivendo a mesma vida. Se nós recebemos uma viva esperança, é para ela ser vivida. A viva esperança não é apenas que um dia morreremos e estaremos com Cristo, ou Ele voltará e nos receberá para si. A viva esperança é entender que tudo isso tem poder e eficácia para hoje, para aqui, para agora, para o dia de hoje, para o dia 26 de março de 2022. Agora, a eficácia agora é para eu trazer agora, ou seja, eu tenho que entender isso e me dispor a mudar o meu entendimento. Mudar meu entendimento. Aí ele fala, sede sóbrios. O que é a sobriedade, irmãos? A sobriedade, ela é exatamente uma palavra que nós usamos muitas vezes contra ou em oposição à ideia da embriaguez. Tá? Vamos usar a questão, né, do álcool, né, da bebida alcoólica. Né? A pessoa bebe muito e essa pessoa ela acaba ficando alcoolizada, então ela está embriagada. E quando ela está embriagada, o que você perde? Você perde o senso do equilíbrio. Quando você está embriagado, você não consegue pensar direito. Você não consegue agir de forma equilibrada. A sobriedade tem a ver com equilíbrio. Então você perde o equilíbrio, a pessoa perde o filtro. Aquele filtro muitas vezes do que deve falar ou não deve falar, o que deve fazer ou não deve fazer. Por quê? Porque a embriaguez ela prejudica o entendimento. Ela prejudica não apenas a capacidade, né, motora, mas também cognitiva do ser humano. Por isso que geralmente uma pessoa, quando ela está bêbada, né, ela não deve dirigir, ela muitas vezes precisa ser ajudada para chegar em casa, porque essa pessoa é capaz de provocar um acidente, essa pessoa é capaz de se perder, essa pessoa é capaz de perder as suas coisas, essa pessoa é capaz de fazer coisas erradas, obscenas, falar coisas que possam magoar e ferir a outros. Então ele fala, olha, sede sóbrios. A sobriedade é isso, ela se pauta pelo equilíbrio.
ela se pauta pela total capacidade, seja motora, cognitiva, a capacidade de controle dos meus atos, de percepção do que está à minha volta, de saber o que devo falar e o que não devo falar, o que devo fazer e o que não devo fazer. É muito mais o que pode ou não pode, é o que devo fazer. Porque a fé cristã, irmãos, andar com Cristo, apesar que muitas pessoas, de vez viverem segundo a nova aliança, elas vivem segundo a velha aliança. Porque elas vivem, tudo é pode ou não pode. Aliás, como pastor, muitas vezes ao longo dessas anos de caminhada, décadas aí de caminhada, o que eu percebo muitas vezes é isso. As pessoas, pode isso. E na verdade, andar com Cristo, né, o pode tem muito a ver com a velha aliança. O devo fazer isso, por causa de Cristo. Se devo fazer é por causa de Cristo, e se não devo fazer também é por causa de Cristo. Mas o que eu preciso? Eu preciso de sobriedade. Essa sobriedade é uma sobriedade de entendimento, que a palavra traz, que o Espírito confirma. Essa sobriedade é uma sobriedade emocional, que somente o Espírito de Deus pode me dar. Porque a nossa alma, ela se agita. E até que o Senhor venha e sejamos renovados, a nossa alma vai continuar se agitando. E nós temos que lutar com ela e mortificá-la todos os dias da nossa vida, para que ela não nos embriague com emoções, sentimentos, percepções e pensamentos e nos leve a falar coisas ou fazer coisas. Há muitas pessoas, há muitos crentes hoje que não são conduzidos pelo Espírito, mas pela carne, pela sua alma. Então eles estão embriagados, não é numa bebida alcoólica, eles estão embriagados nas suas emoções. Então eles vivem a cada momento com as suas emoções, então eles estão sempre, né, cada hora é uma emoção. E Paulo fala, não gente, olha, cinja os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios. O cristão, ele tem que buscar o equilíbrio, nós temos que tudo buscar o equilíbrio. Nós não somos o povo do 8 nem do 80, mas do equilíbrio. Nossas ações não podem ser do 8 para o 80. Nossas palavras não podem sair do 8 para o 80, as palavras precisam ter equilíbrio. O equilíbrio que nós vemos na própria pessoa de Jesus, porque quando você vai, por exemplo, para os evangelhos, até quando Jesus se ira, ele se ira na proporção correta. Pastor, mas quando ele entrou lá no templo e ele começou lá a mandar, vou usar essa expressão, tá, de brincadeira, porrada no povo lá, chicoteou o povo, aquilo não foi... Não, se você analisar corretamente, entender o contexto, entender as palavras de Jesus, ele se ira, mas não peca. Porque ele faz tudo aquilo lá para tirar o povo, ele faz aquilo ali para acabar com aquele vendilhão. Porque se Jesus só passa lá, irmãos, tá lá todo aquele mercado acontecendo, Jesus passa e fala, era capaz do povo jogar nele as coisas. Jesus toma uma atitude, por quê? Porque muitas vezes na nossa vida, irmãos, ou nós vamos ficar quietos e deixar tudo acontecer ao nosso pecado, mas muitas vezes nós precisamos. Isso é um caráter profético que nós temos, mas tem que ser feito com equilíbrio, com a sobriedade. Quando nós nos levantamos indignados, quando nós nos levantamos para confrontar o pecado, para confrontar o comportamento errado. E é o que Jesus faz. Jesus faz isso por quê? Porque ele desmonta as bancas, ele desmonta as coisas, ele faz aquilo para desfazer. E aí você pega o que ele fala, olha, vocês transformaram a casa do meu pai num covil de ladrões. E aí, irmãos, há várias coisas ali que nem daria tempo para falar, né, das pessoas que chegavam, por exemplo, só para você ter uma ideia, a pessoa chegava com um novilho para o sacrifício e o novilho estava bom. Ele estava dentro dos padrões que o judaísmo entendia para fazer. Mas os líderes eram tão corruptos atrás de dinheiro que eles pegavam o animal e falavam, não, esse animal ele não pode ser sacrificado. Aí eles faziam, aí eles compravam esse animal, dizendo que esse animal ia ser usado para outra coisa, por um preço abaixo do valor, e vendiam o novilho deles. Então era um mercado ali, feio rolando, tá? De forma a ganhar dinheiro.
Então quando Jesus chega e vê aquela situação, Jesus fala, essa casa aqui, a casa de meu pai, é casa de oração, porque os sacrifícios que eram feitos na sombra do ritualismo judaico, eram justamente o que eles tinham a ver, aqueles sacrifícios eram feitos, apontando o sacrifício de Cristo, que tinha a ver com a mediação dele, que era tudo ligado ali para o perdão dos pecados, ligado às orações que os sacerdotes faziam ali pelo sangue aspergido para o perdão dos pecados. Então observe que ali era uma casa de oração, ali não era uma casa de negociar, ali não era nem a casa de sacrifício, era uma casa de oração. O sacrifício era um elemento que se dava. As ofertas eram um elemento que se dava, mas eles transformaram o que era secundário e terciário como primordial, porque eles ganhavam com isso. Então quando Jesus entra ali, Jesus não passa só falando. Jesus entende que ele precisa ter uma atitude de confrontar aquilo, é por isso que ele faz aquele chicote de azarrogue e começa a bater nas pessoas ali, para que elas saiam dali. Ele parece meio louco aos olhos humanos, mas ele não sai de uma percepção, ele não vai além do que ele deve ser. E ele faz aquilo, derruba as bancas, ele acaba com o comércio ali, naquele momento, para mostrar às pessoas e para falar, e as pessoas prestarem atenção no que ele está falando. Não só aqueles que levaram chicotada e as bancas caíram, mas as pessoas que estavam ali, às vezes inocentemente, sendo vítimas daquele mercado, para que elas pudessem olhar e falar assim, isso aqui está errado. Entendeu, queridos? Então, só para você perceber que às vezes as pessoas entendem errado o que Jesus fez, mas Jesus, ele irou sem pecar. Mas ele irou. E muitas vezes precisa ter uma ira. Às vezes o problema é que nós iramos com as coisas erradas. Nós iramos com as pessoas porque elas fazem coisas que nós não gostamos. Mas nós temos que nos irar. Na verdade, a ira sem pecar é quando nós nos iramos diante do pecado deste mundo, na injustiça desse mundo, no engano deste mundo. Aí nós estamos irados porque nós sabemos o que é correto, nós sabemos o que é certo, nós sabemos o que é a vontade de Deus, e nós estamos lutando para com isso, ok? Então não confunda algumas coisas que as pessoas acham que é qualquer tipo de ira, qualquer tipo de coisa, que não é bem assim. Nós temos que entender os contextos. Mas de qualquer forma, voltando aqui ao assunto, sede sóbrios. Nós temos que buscar equilíbrio, irmão. Então aonde você percebe que não há equilíbrio, é aonde você tem que buscar sobriedade para a tua vida. E esperar inteiramente na graça. Ou seja, não é confiar na sua força, não é achar que é do seu jeito. Confiar na graça é confiar que o que Cristo fez é suficiente para você, é suficiente para tornar você o que você precisa ser. O que Cristo fez é suficiente para te dar as condições, tá? Para você ser salvo, para você ser santo, para você ser limpo, para você ser uma bênção. É o que Cristo fez. Então ele fala, olha, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. E aí ele fala, como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância. Ou seja, isso é um chamado, irmãos, para mudança de vida. Mudar a nossa vida. Precisamos mudá-la. Ou seja, filhos obedientes significa o quê? Eu quero obedecer, eu quero fazer a vontade de Deus. E se eu quero fazer a vontade de Deus, é impossível que eu me conforme com as minhas concupiscências. Concupiscências são desejos da carne, tá? Essa palavra aí a gente não usa mais, esse tipo de palavra, né? Mas é desejo da carne. Ou seja, se eu agora tenho a Cristo na minha vida, se eu agora entendo o que Ele fez por mim, se eu compreendo agora o amor que Ele tem por mim, então eu não posso mais aceitar ou me conformar em viver como antes, quando eu era ignorante, como antes, que eu não tinha conhecimento, porque agora há um conhecimento. Então eu não posso mais me entregar aos desejos da minha carne como antes eu me entregava. Antes eu era dirigido pelo quê? Pelos desejos da minha carne. Eu era ignorante,
mas agora eu não sou mais ignorante, agora eu sei que a salvação chegou, eu sei que pela graça dele eu posso vencer a mim mesmo. Eu posso vencer o pecado na minha vida. Eu posso fazer a vontade de Deus. Eu posso obedecer a Deus. Então agora eu não sou mais ignorante. Então eu não posso me conformar mais em continuar a fazer as mesmas coisas. Por isso que o versículo 15 ele fala: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em todo o vosso procedimento. Ou seja, Deus é santo. Então, opa, eu bati aqui, gente. Deus é santo, eu sou chamado a ser santo. Eu sou chamado a entender que a minha vida agora foi separada para Ele. Foi separada para... Quando... Um bom exemplo dessa ideia de santo, de ser santo porque Deus é santo, é quando Jesus chama os seus discípulos. Né? Você começa a ler os evangelhos, você vê Jesus chamando os seus discípulos. Quando ele chama, por exemplo, Mateus, que é o próprio escritor do livro, né, da primeira carta, Mateus, que é publicano, ele era um cobrador de impostos, falou: segue-me. Quando Mateus segue Jesus, Mateus deixou de ser publicano. Mateus deixou de cobrar impostos. Mateus deixou de fazer as coisas que muitas vezes os publicanos faziam. Que eles cobravam impostos, mas eles desviavam dinheiro, cobravam a mais, cobravam taxas injustas, porque eles tiravam uma parte. Eram corruptos, porque se o imposto romano era 6, eles cobravam 10, 4 pegavam para eles e 6 enviavam para as autoridades romanas. E agora, então, Mateus está andando com Jesus. Então Mateus não vai mais cobrar imposto. Mateus não vai mais desviar dinheiro. Mateus vai fazer o que é certo. Mateus vai aprender a andar agora como discípulo de Jesus. Talvez um dos grandes exemplos é esse. Se eu estou seguindo a Jesus, há coisas que não cabem mais na minha vida. Há coisas que não há espaço mais. Por quê? Porque Ele me chamou para andar com Ele. E se eu ando com Ele, eu preciso entender que eu ando com Ele porque eu quero... porque eu entendo que o que ele fala é bom para mim, que o que ele faz é bom para mim, e mais do que tudo isso, eu quero ser igual a ele, eu quero ser o mais parecido possível com ele. E isso deveria ser a nossa vontade, ser o mais parecido possível com Jesus. E aí ele cita aqui Levíticos 11, 44, quando ele fala assim: pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E eu fecho aqui, e a gente continua na semana que vem. Então, queridos, está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Observe que é o Senhor que fala: eu sou santo. Sede santos. Nós somos chamados para ser santos, querido. E você vai ver, esse chamado não é um chamado que Deus nos chama a algo que não temos condições de fazer. Se você entendeu aqui a construção que Pedro faz, desde o versículo 3 até o versículo 12, Pedro está dizendo por que podemos ser santos. Porque Ele nos deu condições de sermos santos. E é por isso que a partir do versículo 13, Paulo está dizendo: busquem ser sóbrios, esperem na graça, cinjam os lombos do vosso entendimento. O que significa isso? Sede santos. Porque vocês já são santos. E eu fecho aqui, irmãos, é muito importante entender: nós somos santos já. Ok? Às vezes a gente tem uma construção ainda que o romanismo nos trouxe, de que o santo é aquele cara que depois foi canonizado, aí fizeram uma imagem dele e tal, mas na Bíblia, no Novo Testamento, o santo, querido, é todo aquele que creu em Jesus, que é um discípulo de Jesus. Agora, eu sou santo porque Ele já me santificou. Agora eu preciso me tornar santo a minha forma de viver. Deu para entender? Espero que sim. Queridos, paramos por aqui hoje. Continuamos na próxima semana, mas eu espero que você tenha sido abençoado, porque eu fui muito abençoado. Você vê que são poucos versículos, mas que nós falamos, mas eles têm muita profundidade para a gente aprender, absorver e a gente cingir então os nossos lombos, tá? Como diz aqui, os lombos do vosso entendimento. Que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse tempo, por essa aula, por esse estudo, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, Senhor, que fala com cada um de nós. Leva-nos a crescer, Senhor, que possamos viver debaixo dessa sobriedade, Senhor, que é
que é nos apresentada aqui e apontada através de Pedro e da tua palavra. Graças, Senhor, eu te dou por cada um que tem participado e tirado esse tempo para estudar, que sejam enriquecidos, capacitados e fortalecidos e possam glorificar o teu nome e possam ser santos como o Senhor é santo. Assim eu oro, peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, uma excelente semana para você, na graça e na paz de Cristo Jesus. Até mais.